Oi, gente, muito prazer. Eu me chamo Giovana Pardinho, eu tenho 18 anos e eu tô aqui dando as caras no YouTube porque eu quero. Porque sempre tive vontade de gravar pro YouTube. Já gravei vários vídeos, como vocês podem ver aí no meu canal, mas eu era muito mais nova, eu não sabia bem o que eu queria. E agora é uma coisa que eu quero tentar, sabe? Quando você quer tentar coisas novas. Então cá estou eu dando as caras no YouTube depois de muito tempo. Bom, como eu tô começando esse novo ciclo de tentar coisas novas, eu acho interessante eu pelo menos contextualizar vocês um pouquinho de quem eu sou. Ou pelo menos de quem eu era até ano passado, 2024. Até porque esse ano eu acho que vai ser tudo completamente diferente. Na verdade eu não acho, meio que vai, porque tem que ser diferente. Mas enfim. Como eu já falei, meu nome é Giovanni, eu tenho 18 anos. Então, eu já terminei a escola. Terminei a escola no ano passado, me formei no terceiro ano do ensino médio. Eu também fazia outras coisas além do ensino médio. Eu fazia curso de administração na ETEC. Por um bom tempo também, durante os sábados, eu estava fazendo cursinho para poder prestar o vestibular. E eu fazia ginástica rítmica também. Então deu pra ver que era uma vida bem agitada e bem cansativa, mas que valeu a pena. Bom, para me aprofundar mais sobre como foi o ano passado, eu não sei bem como eu poderia descrever o ano que passou, mas foi acho que um ano de, tipo, encerrar ciclos. Teve muita coisa que eu comecei também nesse mesmo ano e já terminei, tipo, o cursinho. Mas foi um ano que, tipo, eu terminei tudo na minha vida. Eu terminei o ensino médio, eu terminei o curso na ETEC, eu cheguei até o último nível da ginástica pra depois parar. Então, assim, foi, tipo assim, um ano pra acabar com tudo, pra zerar. Então, tipo assim, esse ano eu tô literalmente recomeçando tudo. E óbvio, né, que no início desse ciclo tem muita coisa que eu trouxe de tudo que eu já vivi, que eu vou levar pro resto da minha vida. E aí, ai que vergonha. E aí eu também queria trazer um pouco pra vocês das coisas que eu aprendi todos esses anos. E principalmente ano passado, muitas coisas que eu quero levar para o meu 2025. Então, eu vou começar a fazer isso. Bom, começando com a escola. Eu entrei nessa escola que eu me formei no primeiro ano do ensino médio. E assim, foi muito estranho porque, tipo assim, eu não costumava mudar muito de escola. Eu estudei na mesma escola do segundo ao nono ano e só depois que eu fui mudar de escola por conta do ensino médio, né? Eu entrei lá por uma baita frustração por não ter passado na ETEC nem no Instituto Federal. Então lá foi o lugar que rolou, né? Pra eu poder me matricular. Lá é uma escola muito boa, mas que me trouxe muitos, não vou dizer traumas assim, mas coisas meio pesadas assim. No início do primeiro ano, eu pelo menos me vejo como uma pessoa que era totalmente diferente do que eu sou hoje. Por quê? Como eu estava numa escola nova, foram pessoas da minha antiga escola pra lá também, mas tipo, eu não queria que elas fizessem mais parte da minha vida. Então eu tava muito disposta a fazer novas amizades, a conhecer todo mundo, e eu sempre fui muito extrovertida. Extrovertida. E aí, obviamente, vieram muitos problemas com isso. Por quê? Eu era taxada de forçada, de pick me girl, de um monte de coisa, sabe? De pessoas que são assim mesmo, sabe? Mais comunicativas e tal. Infelizmente, meio que os comentários que as pessoas faziam sobre mim me afetaram bastante e acabei mudando meu comportamento. Em partes, é uma coisa ruim você se preocupar muito com o que as pessoas falam de você, mas às vezes é bom dar tipo, ouvido pra elas, porque às vezes elas estão certas. Então, uma das coisas que eu tirei de lição também ao longo do ensino médio, às vezes realmente você não tem que se preocupar com, você não tem que ficar dando bola pra opinião alheia. Mas às vezes é bom você pelo menos prestar atenção, porque às vezes eles têm um ponto que é bom você melhorar. Tipo assim, não fazia sentido eu ficar forçando intimidade com pessoas que eu não tinha intimidade, ou sair falando com todo mundo, ou sair invadindo a privacidade das pessoas, sabe? Então foi realmente uma coisa que eu precisava melhorar. As pessoas só não sabiam comunicar isso pra mim de um jeito mais delicado, né? Mas enfim, foi algo importante que eu resolvi levar pra minha vida. Gente, tá uma barulheira aqui, mas vamos abafar. Outra coisa que eu também aprendi com o ensino médio, na escola, é que ter um ano de amizade não é absolutamente nada. Até porque em um ano a amizade ela pode acabar, vocês podem se magoar, vocês podem querer mais olhar pra cara do outro. E eu sei que também isso varia muito de pessoa pra pessoa, mas a verdade é, em um ano você não consegue conhecer uma pessoa totalmente, como ela é. Bom, eu já tive amizades que eu praticamente cresci junto com a pessoa e hoje em dia eu nem falo mais. Assim como eu também tenho uma amizade que cresceu junto comigo e que eu mantenho contato, que eu ainda considero uma melhor amiga. Mas
Assim, se em vários anos ainda acontece das pessoas elas mudarem e não se conhecerem mais, imagina pra uma pessoa que você conhece há um ano, né? Então, assim, pra você realmente conhecer uma pessoa e construir uma relação com ela, leva tempo. Já nesse quesito relação, uma coisa que eu aprendi é que não dá pra misturar amor e amizade. Amor no sentido, ai, tô apaixonado por você, sabe? Essas coisas. Não dá pra misturar, gente. Não dá pra ser amigo de uma pessoa que gosta de você. Porque ela não vai desistir de você enquanto vocês forem amigas. Então ou você realmente se permite gostar da pessoa, conhecer ela a ponto de vocês terem alguma coisa, ou sem amizade. Porque, sério, não dá pra ter amizade com uma pessoa que gosta de você e nem dá pra você ter amizade com uma pessoa que você gosta, porque isso vira uma coisa extremamente tóxica que faz mal pros dois. E no fim das contas, ou uma pessoa vai sair magoada, ou os dois vão sair magoados. Mas sempre alguém vai sair magoado. E agora a última coisa que eu... Na verdade tem outras, mas eu não tô lembrando, né? Mas enfim, a última coisa que eu quero tirar principalmente desse terceiro ano do ensino médio, que na verdade não é nem uma lição, é um sentimento que eu não quero nunca mais permitir que ninguém me faça me sentir desse jeito, que é me sentir fraca, me sentir menor, me sentir insuficiente ou sentir que essa pessoa tem algum poder sobre mim. Porque, sério, gente, já passei por cada situação que eu tinha crise de ansiedade, sabe? Eu não conseguia respirar, eu ficava fraca, tremia. E assim, é horrível você dar esse poder de alguém te deixar desse jeito. É uma coisa que eu quero muito trabalhar esse ano, não deixar ninguém pisar em mim, sabe? Ai, que horror. Mas enfim, o que eu tenho que tirar de lição a respeito disso é nunca dar esse poder de alguém fazer mal pra mim. Seja falar coisas horríveis sobre mim, insinuar coisas horríveis sobre mim, sabe? Eu sei que as pessoas falam muito de, ignora, não dá atenção, porque isso que a pessoa quer é só atenção. E eu já fiz isso, de tipo assim, ignorar pra ver se para. E, gente, em partes pode até dar certo. Mas se for pra dar certo é no começo de tudo. Fez uma gracinha comigo, vou ignorar. Parou, beleza. Mas se você ficar nessa de ignorar, achando que uma hora vai parar e não parar, meu bem, não vai parar enquanto você não fizer nada. Então, assim, uma coisa que eu quero tirar de lição, pelo menos disso. Se for pra ignorar, que seja só no começo. Mas se isso não parar, eu vou ter que fazer parar. Seja constrangendo a pessoa, fazendo ela passar vergonha, sabe? Não necessariamente eu agir como ela, mas realmente mostrar que aquilo que ela tá fazendo, comigo não vai rolar. Bom, é pelo menos uma das coisas que eu quero muito melhorar nesse ano. Bom, seguido pro cursinho, eu não tenho muita coisa assim que eu tirei de lição de lá, porque eu não acabei passando por muita coisa. Lá foi só um ano que eu fiquei, na verdade menos que isso, porque eu saí de lá bem antes de acabar o cursinho. Mas, enfim, uma coisa que eu tirei de lá, né, é que é muito bom estar rodeada de pessoas que têm o mesmo objetivo que o seu. Lá na minha escola tava tendo muito problema na minha sala, porque tinham pessoas que não prestavam atenção na aula, não deixavam o professor dar aula, mas aí também vai dar falta de respeito deles, né? Mas enfim, lá eu tava com pessoas que não estavam nem aí, sabe? Tipo, pouquíssimas estavam realmente focadas no vestibular, de faculdade, essas coisas. Mas lá no cursinho, todo mundo tava no mesmo objetivo. Então, assim, a aula fluía, era muito bom, era muito legal. As aulas duravam 1h30 e era incrível, todas, tipo assim, dava pra aprender bastante, todo mundo ficava focado, sabe? Tinha uns abençoados que atrapalhavam, mas isso tem em todo lugar, né? Ainda assim, eram pessoas que tinham o mesmo objetivo. Então, assim, uma coisa que eu vou levar, rodear de pessoas que têm os mesmos princípios, os mesmos objetivos que o meu. Por que eu falei desse jeito? Agora, outra coisa no cursinho, que isso foi mais pro final, pra quando eu tava perto de sair. Por quê? Do meio do ano pro finalzinho, as aulas no cursinho ficaram péssimas. Tipo assim, muito ruins mesmo. A gente tava tendo aula, só de geografia. E os professores não conseguiam focar em dar a matéria. Tipo assim, o Enem tava chegando e eles falavam da vida dele, ficavam conversando. Sendo que a gente tava lá era pra aprender, né? Mas... Enfim, foi chegando esse período. Eu acho que minha mãe tá me chamando. Mas enfim, foi chegando nesse período e as aulas ficavam ruins. Eu falei até pra minha mãe e tal, e foi quando ela começou a falar pra mim, Giovana, por que você não sai do cursinho? E aí foi que eu entrei no paradoxo. Por quê? Eu estava no cursinho e eu não tava conseguindo aprender a absorver mais nada. E também com toda essa questão da escola, terceiro ano, da ginástica, tinha competições também, do próprio cursinho, da ETEC e tal.
eu estava tendo burnout. Eu estava muito cansada, não conseguia mais focar em nada. Porém, ainda assim, com a adrenalina de estar sempre nessa correria, de ai, no sábado eu tenho que estudar, eu ainda conseguia dar mais atenção, ainda conseguia me matar ainda um pouquinho mais de estudar. Mas aí depois que eu saí do cursinho, gente, eu fiquei um tempão sem conseguir pegar um sábado pra mim conseguir estudar. Juro pra vocês. Então, tipo, não é nem uma lição que eu tô querendo dizer, mas é uma coisa que eu tenho que me autoavaliar. Vale a pena eu, por exemplo, nesse caso, valeria mais a pena eu estar lá gastando meus sábados cansada, sem conseguir prestar atenção na aula, sem ter uma aula produtiva, mas ainda assim conseguir pegar um caderno de prova e corrigir, ou fazer isso em casa onde eu vou estar confortável, mas que talvez eu não tenha a mesma garra para pegar e focar naquilo. Então é uma coisa que, pelo menos em 2025, se acontecer uma situação parecida, eu tenho que parar para refletir o que é que vai ser melhor para mim. E mais uma coisa, além de estar rodeada de pessoas que têm o mesmo objetivo, também é interessante você ter amigos assim que também têm esse mesmo objetivo que o seu, para tornar tudo muito mais leve. Porque, gente, sério, o cursinho era tudo aquilo, ai, tem que prestar atenção, vestibular, vestibular. Mas eu dava tanta risada, era a aula inteira só dando risada. Nossa, eu era tão feliz naquele tempo, que saudade. Mas juro, a gente só ficava rindo, era incrível, era muito legal. Então, assim, ter pessoas que tornam o fardo mais leve, cara, não tem comparação, é muito legal. Não passar por isso tudo sozinho. Bom, do cursinho eu acho que foi isso. E agora, vamos para a ginástica. Ah, essa ginástica, gente, que história que é. Porque eu comecei a ginástica, acho que foi em 2018. E eu parei na pandemia. Eu fiquei um tempinho fazendo online, mas eu não tinha espaço, então parei. E aí eu voltei no ano de 2023 e fiquei até 2024, que foi o ano passado. Então, assim, foi bastante tempo de história e um tempo que eu fiquei, tipo, parada, sem fazer as aulas, né? Então tem muita coisa que eu tirei de lição de lá. Bom, da ginástica, acho que a primeira e a mais principal lição que eu consegui de lá é que se eu me esforçar, eu consigo. Gente, sério. Quando eu fazia ginástica antes de 2020, eu me matava, assim, de tentar fazer reversão. Eu não conseguia fazer reversão de jeito nenhum. Reversão é aquele negócio que você desce na ponte e aí você tem que jogar as pernas por cima. É um negócio maluco. Mas é uma coisa simples da ginástica, sabe? Então, tipo, pra mim eu tinha que saber fazer aquilo. Era o mínimo que eu tinha que saber fazer. E querendo ou não, né, minha professora falava, se você quiser estar lá mais na frente, nas profissionais, você tem que saber fazer. Então, assim, era uma coisa que eu me matava de fazer e eu não conseguia. Aí, eu lembro na pandemia, quando eu treinava sozinha, eu já tinha parado de fazer ginástica, mas eu treinava sozinha aqui em casa, e aí eu consegui fazer. 3 vezes eu consegui fazer a de costas, assim, que você desce e joga. E eu fiquei muito feliz. E aí acontece que quando eu voltei pra ginástica, eu tinha uma competição entre escolas lá, que a gente tinha que fazer uma coreografia, e tinha reversão no meio, só que eu não sabia fazer reversão ainda. Aí teve uma professora, a professora lá das meninas profissionais, que falou: é melhor você fazer estrelinha. Em uma semana você não vai aprender a fazer reversão. Falei: o quê? Fiquei uma semana me matando. Eu larguei tudo que eu tinha pra fazer, as coreografias que eu tinha que fazer lá da competição. Foquei nessa, que era uma bosta. Era só coisa de escola, mas eu foquei. E eu consegui fazer minha reversão só de raiva. De ver. E aí, hoje em dia, eu consigo fazer reversão, consigo fazer um monte de coisa. E é isso, cara. É literalmente você se esforçar e focar que você consegue. Por muitas vezes eu que desisti, eu terminei chorando, terminei brava, mas eu consegui. E seguindo essa mesma linha de conseguir fazer as coisas ou não, lá na ginástica eu tinha um grande problema que era a comparação. E não era uma coisa que era só de mim, era de todas as meninas da minha turma, por exemplo. Porque lá a gente era dividido em 2 turmas, porque não tínhamos espaço para ter aula. Então era 2 turmas em uma sala só. E aí tinha a nossa turma e a turma das meninas de rendimento, que eu chamava das profissionais, né? Profissionais, porque elas não recebiam nada por isso. Mas, enfim, tinha muita aquela questão de comparação, sabe? Será que eu vou passar pro outro lado? Será que eu consigo fazer o que aquelas meninas conseguem, sabe? E por muitas vezes as novinhas, assim, as meninas pequenas que chegavam, que a professora via que elas sabiam fazer, já falava, vem pra nossa turma. Então, quem ficava no intermediário pensava, nossa, eu nunca vou passar para aquele lado, eu nunca vou chegar lá. Então, a comparação era uma coisa que existia. E aí, para eu conseguir vencer essa comparação,
tive que pensar em coisas muito complexas fora da ginástica para eu conseguir pensar. Mas, primeiramente, o que eu comecei a fazer? Comparar eu comigo mesma. Porque, como eu tinha feito ginástica antes da pandemia, eu era mais nova, eu era menos focada, assim. Eu tava lá, nem sabia o que eu tava fazendo direito, sabe? Fazia as coisas direito, mas ainda assim eu não tinha noção do que era. E eu comecei a me comparar comigo mesma. Tipo assim, o que eu faço hoje em dia que eu não conseguia fazer naquela época? Eu não conseguia fazer reversão, não conseguia fazer outros movimentos, matar borrão, escorpião, giro fouetê, manejo de aparelho, sabe? Então teve muita coisa que eu fui conquistando. E principalmente por eu ter sido a primeira, entre aspas, né? Uma das poucas a chegar na massas, né? Que é o último nível da ginástica. Então foi uma coisa que eu falei, caraca, eu cheguei até aqui. Aquela menininha lá chegou até aqui. Então, assim, já foi um avanço muito grande. E fazer essa comparação comigo mesma de quanto eu evoluí, mostra que eu não preciso ficar me comparando com as outras pessoas. E isso é uma coisa que eu vou levar também na minha vida, sabe? Em vez de ficar me comparando com as outras pessoas, me comparar com quem eu já fui um dia e o quanto eu melhorei. E agora, seguindo para a última lição que eu tirei de lá, que eu acho que vai ser até a mais difícil de falar, porque, querendo ou não, a ginástica, ela fez parte de mim. Eu aprendi muitas coisas lá, além das que eu tô falando, que eu vou levar pro resto da minha vida, e que dói muito deixar isso pra trás, né? É uma coisa que se eu pudesse eu continuaria fazendo. Aí você pensa, mas você pode, Giovana? Não, eu não posso. Bom, então essa lição que eu tirei é de realmente analisar as coisas que eu quero e ver se é realmente aquilo que eu quero pra minha vida. Porque às vezes eu posso estar romantizando tanto, achando que é aquilo que eu tenho que estar fazendo, mas meu coração não quer aquilo, sabe? Meu coração, minha mente, meu corpo, na verdade, pode não querer aquilo. Contextualizando um pouco mais sobre como foi na ginástica em 2024, como vocês já perceberam, o ano passado foi um ano muito turbulento para mim. Então, eu tava muito cansada, eu tava com a cabeça muito cheia e eu tava muito sobrecarregada. E a ginástica, ela sempre foi para mim um lugar de tipo uma terapia, sabe? Um lugar que eu queria estar lá toda hora. Eu era a primeira a chegar e se deixasse eu era a última a sair. Muitas vezes eu era a que chegava mais cedo de lá, de tanto que eu gostava. Tanto que quando eu voltei eu ia 3 vezes na semana pra fazer aula, né? Mas aí chegou o ano de 2024, um ano cansativo, e eu tava lá na ginástica. E eu me esforçava, e eu errava as mesmas coisas, e não tinha espaço pra treinar. E as meninas, elas ficavam tentando me apoiar, aquilo só me deixava com raiva, eu tava cansada, eu tava cheia, eu queria terminar logo o ano. E o que era uma coisa que me dava prazer começou a me dar muita tristeza, muito estresse, digamos assim. E aquilo me cansou pra um caramba, eu só queria terminar logo a ginástica. Aí vocês pensam, ai Giovana, então por que você não saiu? Porque eu queria terminar, eu queria chegar no meu último aparelho, competir no meu último aparelho e parar. Entendeu? Era uma meta que eu tinha. Antes de eu sair daqui, eu tenho que terminar. Porque eu sei que depois, lá no futuro, eu vou me arrepender se eu sair no meio, né? Então eu fiquei, gente. Fiquei, nossa, era muito cansativo, sabe? Querendo ou não, acho que foi esse cansaço também que me ajudou a visualizar melhor o que eu queria. Porque não adiantava eu ficar me comparando com outras pessoas, sabe? Outras meninas, pensando, nossa, eu não vou passar pra outra turma, eu nunca vou chegar lá. Mas a verdade é, eu queria estar lá mesmo. Eu tinha condições de estar lá, eu tinha o porquê de estar lá? Não tinha. Minhas prioridades tinham mudado. Eu tinha que focar na minha faculdade, né, no vestibular, o que eu ia fazer do meu futuro. Não tinha mais isso, essa garra de ir só pra me divertir. Entenderam? E aí foi quando as coisas ficaram mais claras pra mim também. Meu objetivo não era estar lá do outro lado. Meu objetivo era só concluir o que eu precisava e sair e terminar esse ciclo. E é realmente um ciclo que eu vou terminar. Ai, gente, dói tanto falar isso da ginástica. Acho que nem da escola dói tanto quanto na ginástica, porque eu gostava muito de lá. Mas é realmente uma coisa que não dá mais. Ah, mas você pode ir pra fazer por diversão? Pra mim não faz sentido continuar lá se não for pra competir. E, tipo, se não tem como eu me tornar mais e mais e mais lá, sabe? Não é uma coisa que faz sentido eu continuar lá. Então, é uma das lições que eu tenho que tirar pra minha vida, assim. Tanto pra esse ano quanto pro resto da minha vida. Que é realmente para analisar se é aquilo mesmo que eu quero pra minha vida. Se isso realmente me faz feliz. Essa doeu, né? E por último, mas não menos importante, a ETEC, né? Minha queridíssima ETEC, minha conquista que foi passar nessa ETEC, já que era pra eu ter passado no ensino médio, não consegui.
depois de eu ter conseguido isso, foi maravilhoso. Bom, como a ETEC parece muito uma escola, meio que as lições que eu já falei aqui, das coisas que eu aprendi, se valem para a ETEC também. Mas tem outras novas agora que vai ser punk. Bom, como eu tinha dito anteriormente, um ano de amizade não é nada, né? Como eu já tinha falado. Não dá pra você conhecer uma pessoa 100% e também não dá pra você confiar numa pessoa 100% em um ano. Então, assim, uma coisa que eu quero muito tirar, que eu aprendi na ETEC, pra levar pra vida, é contar menos sobre minha vida, sobre meus problemas pessoais, sobre minhas inseguranças. Não que alguém tenha usado isso contra mim, em nenhum momento isso aconteceu. É até que, em questões de toxicidade, foi muito pouco que eu tive, nem se comparava com o que eu passei na escola. Mas até para pessoas que eu considero minhas amigas, assim, eu acho que eu acabei soltando muito da minha vida, muito antes de eu conhecer, sabe? Conhecer melhor. E o que eu achei ruim de soltar essas coisas muito cedo, assim, antes de eu conhecer melhor essas pessoas, é que meio que eu acabei dando liberdade para elas poderem comentar sobre essas coisas assim que eu falei da minha vida, sabe? Problemas, inseguranças, meio que já aconteceu de delas terem liberdade para falar de uma coisa, sendo que eu ainda não tinha esse conforto de que elas falassem alguma coisa, comentassem. Por um exemplo, ai, minha insegurança é que eu tenho muita espinha no rosto. E eu não gosto, eu tenho muita mancha na pele. Então, por muitas vezes, amigas assim que eu não tinha ainda dado essa liberdade para poder falar muito sobre mim, elas se sentiram assim confortáveis em falar sobre minha insegurança, sabe? Não necessariamente falar uma coisa ruim, mas de fazer isso ser um tema da conversa, sabe? Aí eu não gostei muito. Então uma coisa assim que eu quero muito levar pra minha vida daqui pra frente, que é não ficar me expondo nem tão cedo assim para as pessoas que eu ainda não conheço tão bem. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, uma coisa que eu tenho que fazer é impor limites. E não só impor limites no sentido que eu tinha falado da escola, lá, de que não deixar ninguém me fazer me sentir menor, mas impor limites até com as minhas amizades. Porque, do mesmo jeito que eu falei, às vezes as pessoas elas se sentem confortáveis de falar certas coisas, de agir de certas formas, que na verdade você não deu essa liberdade para ela fazer isso, mas ela acha que ela tem. Então, é uma das coisas que eu quero muito fazer, impor meus limites, principalmente para as pessoas que eu tenho próxima de mim. Até porque pior do que você ser magoada por uma pessoa que você não gosta, é você ser magoada por alguém que você gosta, né? Uma pessoa que você ama. Porque assim, por conta desse meu erro de não ter imposto o meu limite tão cedo, eu sofri muito no meio do ano pro fim da ETEC. Por quê? Eu tive que aguentar amiga minha falando comigo numa entonação que eu não gostava, me chamando de um jeito que eu não gostava, tendo um comportamento comigo que eu não gostava, agindo de formas que eu não gostava, mas, tipo assim, eu não tô julgando essa pessoa, sabe, pelo que ela fez, porque ela não tinha como imaginar que eu não gostava daquilo. Eu nunca falei. Como que ela ia adivinhar? Eu nunca falei que eu não gostava, eu nunca falei que eu não aceitava que falassem comigo daquele jeito, então não tem como eu culpar. E também em nenhum. Na verdade, eu já falei sim, calma. Mas assim, não tem como eu querer julgar a pessoa por ela não saber como me tratar, se eu nunca deixei isso claro, né? E agora, pra terminar, são duas lições que eu tirei da ETEC que elas meio que se complementam, né? Então, assim, a primeira delas não é nenhuma coisa que eu vou tirar, que eu quero levar, é uma coisa que, na verdade, eu já estava praticando, que eu fui percebendo que eu já estava praticando. Que é tratar as pessoas da mesma forma que eu quero ser tratada. Isso, gente, eu fui percebendo, tipo, na verdade, acho que foi uma virada de chave na minha cabeça, quando eu parei pra reparar que eu tratava muitas pessoas da forma que eu gostaria de ser tratada. Porque, assim, foi uma coisa muito engraçada. Eu tinha uma mania que era de ficar batendo na bunda das minhas amigas. Uma coisa bem chata, assim, né? Mas eu achava engraçado. E, querendo ou não, elas também davam risada, então eu achava que elas também achavam engraçado. Até que, depois de um tempo, começaram a fazer isso comigo também. E quando começaram a fazer isso comigo, eu percebi o quão chato era isso. Quanto horrível que era uma pessoa chegar do nada e bater em você, tipo... Mano, sem sentido. E aí eu comecei a perceber quanto que isso era chato, né? E aí eu parei de fazer. Porque eu não achava legal, tipo, fazer uma coisa tão ruim assim com outras pessoas. E querendo ou não, depois até uma amiga minha falou, ai, nossa, eu não gostava quando você fazia isso. Eu falei, nossa, então ainda bem que eu parei, né?
Mas, tipo assim, realmente não tem graça eu ficar fazendo uma coisa com a pessoa que nem eu iria gostar se fosse comigo, né? Então foi uma coisa que eu levei pra vida, assim, e que eu percebi em outros comportamentos meus, no sentido do modo de falar com as pessoas, do modo de me expressar também, entre outras coisas que eu percebi que não seria legal se fizessem comigo também. É uma coisa bem natural que acaba acontecendo. E agora uma outra coisa que eu parei pra refletir ao longo do tempo de coisas que aconteceram entre eu e a amizade minha que eu não gostei, sinceramente. Que é que eu tenho que também aprender a tratar as pessoas da mesma forma que elas me tratam. Porque é só eu ficar tratando bem, tipo assim, ai, tá, eu vou te tratar bem porque é assim que eu quero ser tratada. Mas eu não sou tratada do mesmo jeito? Qual que é o sentido? Sabe? Às vezes, às vezes a gente tem que ceder um pouquinho assim pra ruindade e fazer a pessoa enxergar o jeito que ela age com a gente, sabe? Tipo, a pessoa me responde com grosseria e eu respondo ela na bondade, beleza. Mas isso continuar assim pro resto da vida, do ano? Não, né? Então, às vezes, a gente tem que tratar as pessoas do mesmo jeito que elas tratam a gente. Responder grosseria com grosseria, chatice com chatice, enfim, tratar do mesmo jeito, sabe? Porque às vezes, querendo ou não, isso acaba sendo só tóxico pra nós mesmas, principalmente quando a outra pessoa não se toca. Bom, gente, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é um vídeo tanto pra vocês quanto pra mim também, daqui a algum tempo. Eu quero poder assistir esse vídeo e lembrar de tudo que eu vivi, de tudo que eu aprendi durante todo esse tempo. Durante todo esse tempo até o encerramento desse ciclo, que foi 2024. Também espero que vocês tirem essas lições para a vida de vocês, porque é muito melhor você aprender com o erro dos outros do que com os seus próprios erros. Mas, bom, esse vídeo foi gravado com muito carinho. Espero de verdade que vocês tenham gostado. E chamo vocês também para acompanhar esse novo ciclo da minha vida agora, que é 2025. Tá bom, gente? Beijinho, até a próxima. Que foi, nossa, gente, juro, uma coisa horrível, assim, que eu sentia. Que não é nem uma lição, mas é uma coisa que eu quero levar pra nunca mais deixar ninguém me sentir assim. Nossa, eu falei tudo errado. Então, muitas vezes a gente tem que tratar as pessoas do mesmo jeito que elas tratam a gente. Nossa, eu falei tudo errado. Então, às vezes, a gente tem que saber tratar as pessoas do mesmo... Caramba, minha dicção tá horrível.